Saudações, amigos, estamos aqui hoje com o pré-candidato a prefeito de Magé, meu amigo Boneco. Hoje eu abri esse espaço para ele, devido às ações que ele vem fazendo na cidade, sem estar ligado a partido nenhum, e ações que ele vem fazendo para beneficiar a população magéense. Então, como a minha mídia ela é imparcial, né, graças a Deus eu não tenho rabo preso, então eu publico o que eu quiser. Eu convidei o Boneco hoje para bater um papo aqui nesse lugar lindo, maravilhoso, paradisíaco, que é a Praia da Piedade, o cantinho aqui do Celinho, dono da Casa de Vidro. E com vocês agora, meu amigo Boneco, comece a falar o que você quiser, meu irmão. Ai, meu Deus do céu. Bom, é muito bom, né, a gente ter assim um espaço, né, muito democrático, que a gente possa compartilhar as ideias, né. Primeiro assim, eu queria agradecer você, Américo, por estar abrindo esse espaço, né, no InforMagé. Eu acho que é muito importante pra gente, né, essa mídia. Aliás, eu fui criado também pela mídia, quando fui atleta, né, por longos anos. E eu sempre falei, né, o que me trouxe a ser a pessoa que eu sou hoje, assim, lutar pela minha cidade, foi a mídia mesmo, de estar ali falando meu nome nas provas, nas competições, vocês, né, e tantos outros aí que de uma certa forma isso trouxe pra mim meus patrocinadores, porque eles sabem, né, quando a gente está aparecendo é mais fácil pra gente pedir um patrocínio, pra gente ter uma ajuda de alguém. E eu cheguei até aqui hoje através de vocês mesmo, da mídia e das curtidas na rede social, no Facebook, no Instagram, onde eu tenho as minhas redes, nas coisas que eu faço. E eu tô aí, cara, eu tô aí, né, numa luta, assim, cruel, né. Eu falo uma luta cruel, assim, pela nossa cidade, porque a gente sabe a história que a gente tem, né. Por exemplo, né, América, a gente está aqui hoje nesse lugar maravilhoso que é isso aqui, né? A gente está tão perto do Rio de Janeiro, a gente olha ali a ilha de Paquetá, que era nossa, a gente olha tantas coisas, a gente olha para o outro lado, né? Aí daqui tu vê o Cristo Redentor, tu vê o Pão de Açúcar, tu vê Niterói tão perto, mas às vezes tão longe. Longe pelo descaso da própria política, dos próprios políticos, tanto municipais quanto no quadro nacional, no quadro do Estado, que sempre usou a cidade de Magé para, enfim, para que o povo ficasse na dinastia do joelho, de uma certa forma pedindo alguma coisa. E a mensagem que eu tenho hoje é simples, é que a gente não precisa de certas coisas para ficar se rebaixando ao sistema. A gente tem as leis, a gente tem os órgãos, que por mais que seja complicado, mas se a gente cobrar de uma certa forma, a gente consegue chegar a um objetivo. E eu acredito, assim, um dos maiores objetivos que eu alcancei, assim, na minha cobrança, por esses anos que eu moro em Magé, era essa questão da BR-493, que foi assim o ápice, assim, porque foi muito importante, assim, não para mim, mas para o cidadão magéense, né? E a mídia me deu toda a cobertura, assim, de uma certa forma imparcial e parcial também. E hoje eu estou aqui também dessa forma, né? Assim, agradecendo ao InforMagé por abrir esse espaço, que eu tenho certeza que abre para mim e abre para outras pessoas também, que eu acho que é isso que é mais importante, um espaço democrático. E o que eu procuro na minha cidade hoje é que a minha cidade tem uma democracia em todos os setores. O povo tem que ter liberdade de expressão em todas as áreas, seja ela profissional, seja ela, enfim, na sua casa, tem que ter isso, porque é dessa forma que a gente vai conseguir chegar em algum lugar. Agora não adianta a gente entrar num projeto que cale o cidadão, cale o funcionário, cale o professor, cale a mídia, cale qualquer um que seja. Eu acho que até aqueles que são oposição, eles têm que ter a voz e eles têm que ter a liberdade para poder expressar. Essa é a mensagem que eu tenho. Tá, vamos lá, 493. Você deu uma de doido, podemos falar, saiu batendo imposto da Polícia Federal, Ministério Público, e aí você descobriu que a empresa que era responsável de fazer a manutenção não estava fazendo, né? E agora eles passaram a fazer. O que você acha, a partir dessa tua iniciativa, que vai trazer de melhoria para a população magéense? E a verdade, vão começar as obras na 493 ou é tudo balela de deputados federais que vêm falando que estão brigando, vai fazer, vai acontecer? Me fala o que você viu, é isso que interessa. Bom, Américo, assim, o que eu vi, o que eu pude perceber, inúmeros descasos, assim, dos órgãos competentes. Vou explicar por quê. Eu tive com o meu amigo Hudson na quinta-feira. Eu tive com o amigo Hudson. A entrega ele foi premiado lá no 304. Não, mas aí foi na sexta-feira. Eu tive com ele na quinta-feira.
Ele tinha terminado os trabalhos dele, era mais ou menos 7 horas da noite. Inclusive até estava ele com o Dudu Cowboy, com um outro meu amigo lá, estavam trabalhando, aí se encontramos, aí fomos lá até para fazenda de Nelson lá, que eu estava com o Nelson batendo papo, não sei, jogando conversa fora. E na verdade eu e o Hudson ficamos lá conversando sobre muitas coisas da cidade, né? E ele é um cara, porra, um cara que era apaixonado pela cidade e que as pessoas também são apaixonadas por ele. E eu estava explicando pro Hudson justamente essa questão da BR-493, porque eu estava querendo dar uma de louco. Falei assim, cara, essa estrada é muito perigosa, tem que sinalizar, tem que não sei. E cara, e justamente ele, pô, é mesmo, uma ideia boa. Enfim, aquele papo lá, a gente tomando uma cervejinha lá, e ele não estava bebendo, ele estava tomando um refrigerantezinho lá, eu tomando minha geladinha lá, conversando com ele. Cara, e quando foi no sábado, acho que 11 horas da noite, eu recebi a notícia da morte do Hudson. Na hora eu falei assim, caraca, bicho. Eu fiquei, mas qual o Hudson? Qual o Hudson? Beleza, aí Américo, quando foi domingo de manhã, caiu minha ficha. Assim, sabe, eu levantei, caraca, o Hudson. E não consegui nem no velório do cara, porque chegou e já enterrou. E saí pra pedalar na segunda-feira, com muita coisa na cabeça. Pô, saí pra pedalar na segunda-feira. Quando eu voltei do pedal, eu encontrei um amigo que vende churrasquinho, aqui de Magé, falou assim, boneco, acabou de... E eu tinha já colocado na internet sobre que tinha que fazer um ato de sinalização. Cara, e um amigo, boneco, acabou de morrer um motociclista lá na ponte do canal, do Roncador. Pô, que isso, cara? Aí na hora, eu e aquele Felipe lá do Semideus partimos pra lá, pô, quando chegou lá, que eu tinha passado cedo, eu tinha olhado uma moto no meio do mato. Mas eu não vi ninguém. Aí o amigo foi e me falou, pô, boneco, o cara da moto morreu. Eu falei, que isso, cara? Quando eu voltei lá, realmente o rapaz veio a falecer por um simples fato de sinalização, cara. E tá perigoso mesmo. E quem me conhece, quase dancei ali. E quem me conhece, Américo, várias vezes me viu de madrugada botando aquela placa no lugar. Tinha um sofá ali. E cara, eu falei assim, caraca, não é possível, cara. E foi por falta de sinalização. E eu, Américo, quando foi na segunda-feira, de manhã eu levantei e comecei a falar assim, pô, cara, alguém tem que fazer alguma coisa, meu irmão. Eu fui lá na BR, fiz um vídeo lá, né, fiz a minha live, fui no Ministério Público Estadual. Cheguei no Ministério Público Estadual, fui bem recebido, a menina me explicou que não era com ela, era com o Ministério Público Federal em São Gonçalo. Beleza, montei na minha bicicleta, Ministério Público Federal em São Gonçalo. Chegando lá, a menina conversou comigo, me tratou gentilmente, falou da pessoa do processo, que tem um processo do Ministério Público contra a Santa Guilhermina, né, que é essa concessionária. Então, eu mostrei para o Ministério Público Federal o que estava acontecendo na nossa estrada. Falei do nosso policial, falei do nosso motociclista, falei do meu amigo Arruda, falei do meu amigo Duda, aí números de acidente, comecei a mostrar os números, levei dados da Polícia Federal, da BR, só do trecho na BR-93 de dezembro para cá. Então eu dei Passou uma visão. Passei uma visão do que estava acontecendo na BR-493. E o Ministério Público, tudo bem, acatou minha denúncia e pediu para me fazer uma denúncia no portal também. Fui lá, fiz a minha denúncia no portal, falando, interpretar, enfim. Quando foi na terça-feira, acho que foi na terça, eu fui no escritório da Fazenda Santa Guilhermina, né? No caso era do lado do Corpo de Bombeiro. Cheguei na fazenda, só tinha o moço da portaria lá, e pronto. Mais ninguém. Eu falei assim, queria saber, não, meu amigo, não tem ninguém aqui hoje, talvez só segunda-feira que vem. Aí expliquei para ele a situação, que a Santa Guilhermina ela é desse processo de várias empresas que estão aí para fazer a BR-493, e ele começou a me explicar que não teria informação. Aí eu saí dali e fui na delegacia da Polícia Federal, PRF. Cheguei na Polícia PRF, fui bem tratado lá pelos policiais do dia, né? Tinha até um policial de Magé. Aí eu expliquei para ele a situação, ele vendo a minha indignação, a minha tristeza de não poder fazer nada, e ele também sabe que não podia fazer nada, e eu querendo pintar faixa, eu também não podia fazer, porque senão ia responder um processo pela União. Então eram vários fatores que me levavam a desanimar para fazer aquilo ali. Mas aí, eu não sei, papai do céu tocou lá naquele policial federal e falou assim, então vamos lá agora. E vim com o policial federal, eu com a minha bicicleta, ele com o carro, e começamos a fazer o mapeamento da BR-493, os pontos críticos, aonde o policial morreu, aonde o rapaz da moto morreu, aonde teve acidente com a rodinha. Ali, os pontos críticos ali, eu te falo agora de carteirinha, é em frente a Tigre-Indaiá, é no posto Roncador, é em frente ao Hotel Fane, é ali no trecho ali da ponte do Rio Macacu para lá, até Itambi, é de Itambi para lá, que aí já é, além de ser os buracos lá também é assalto, é arrastão, é um número de consequências que acabam
minando justamente o povo de Magé, que mina a gente, né? Nós tivemos até uma vítima, a Ionete. Nossa amiga Ionete está passando um problema psicológico porque ela sofreu 2 arrastões em menos de um mês ali naquele trecho. Exato. Teve a menina lá de Minas Gerais, jogadora de vôlei, que tomou um tiro ali, passando ali, o Jornal Dia informou e vocês informaram também. Então são inúmeros fatores que eu me perguntei, cara, essa rodovia, ela é perigosa pra gente. Porque, Américo, nós conhecemos a rodovia, eu sei onde é o buraco, eu sei onde é essa. As pessoas de fora não sabem onde é isso. Então a possibilidade da gente se ferrar naquilo ali era muito grande. Isso que eu passei Polícia Federal. Ainda mais de noite chovendo. Então por isso que é muito importante, assim, a população de Magé, passar em todos os locais, tirar uma foto e botar hashtag. Eu criei a hashtag SOSBR493 e denunciar. Porque através das hashtags isso vai longe. Então é uma coisa que não é só o boneco, ou não é o Américo, a Miss do Américo. É uma coisa que tem que ser para todos. É por isso que eu falei assim, gente, esquece o lado político nesse momento e vamos cuidar dessa parte aqui. Porque dá pra gente fazer isso na lei. Então, Américo, quando foi na quarta-feira, que aí falaram que ia ter um protesto em Tambi, apareceu a empresa para fazer a manutenção da empresa. E eu fui até em cima do rapaz da manutenção, conversei com ele, falei para ele, pô, esse ponto aqui, aí ele fez lá o ponto que o rapaz morreu, que era importante. Aí ficaram de votar hoje, eu rodei na rodovia, ainda não vi, não sei se eles estão pro lado de Tambi, existe um engenheiro, eu já liguei pro rapaz da empresa que me atendeu ontem perfeitamente, e ele falou que tem um engenheiro aí para mim conversar com o engenheiro, para mostrar para ele primeiro os pontos críticos da BR. E cara, eu acho que foi uma vitória, não foi uma vitória pessoal do boneco, foi uma vitória de Magé, foi uma vitória das pessoas que estão compartilhando. Aí você vê um consórcio que é Santa Guilhermina, que pegou 405 milhões, que pegou a obra em 2014, se eu não me engano, em 2014 era para terminar 19/2/2018 e entregar a obra, e os caras desapareceram do trecho, sendo que foi investido, eles levaram 200 milhões e os outros 200 milhões o governo federal travou esse dinheiro, não liberou. Só para você ter ideia, Américo, hoje eu fiz um levantamento que não é meu, é do que falam. O investimento hoje para a BR-493 é de R$1 bilhão, e o governo federal não tem dinheiro para fazer a BR. Aí eu falo, cara, ó, tá, e aí? Nós vamos ficar morrendo? Não dá para fazer o básico? Então, junto ao Ministério Público, o Ministério Público autuou o DENIT, hoje já tem uma multa de R$10 mil por mês para o DENIT, que eu acho que isso aí para eles é balinha, juquinha. Então já uma multa de R$10 mil por mês pelo Ministério Público. A Santa Guilhermina, acredito que ela não vai mais tocar esse consórcio, né? Eu acredito que não. Acredito eu que essa rodovia ela vai ser privatizada, porque o governo federal não tem R$1 bilhão para investir. Só para você ter ideia, o governo federal agora liberou R$2 bilhões para o Brasil. A BR-493 não foi incluída. Aí eu te pergunto, Américo, eu sou um simples cidadão que cobrei da maneira correta, na lei, enfim. E eu falo quem tem a caneta na mão, quem tem o poder de fazer. É isso que me deixa triste. Quando eu falo que os deputados federais vieram na minha cidade, pediram voto e foram embora, eles vêm sempre com a mesma história. Um fala que vai tirar o pedágio, o outro fala que vai fazer a rodovia, o outro fala que vai... Cara, e eles enganam o povo magéense. Então, a população magéense, eu acho que ela já cansou de ser enganada. Porque é fato que se os caras são deputados federais, cara, como que o cara não consegue? Eu fiquei me perguntando, pô, assim, 3 dias, eu falo, Américo, que foi nós que conseguimos essa vitória. Não foi o boneco teve a... Você deu start, eu sou louco. Ficaram pressionando e o negócio aconteceu. Eu sou louco, se o cara falar mal da minha cidade, ele vai arrumar um problema comigo, meu irmão. Fala de qualquer lugar do mundo, não fala da minha cidade. Eu amo a minha cidade, eu nado aqui, ó. Eu nado aí, nunca peguei nada aqui. Eu tenho maior respeito pelo cidadão magéense. Eu tenho a loucura, assim, coisas que me chamam de maluco, mas eu sou maluco pela minha cidade. Eu estava em São Paulo, América, trabalhando um tempo desse, e o cara me falou que eu estava no lugar errado, pô. Por eu pensar muito, assim, sabe, eu acho que eu estou além do tempo, independente do estudo que eu tive, que eu não tenho vergonha de falar, independente do estudo que eu tive, mas o que eu penso está além do tempo da minha cidade, dos políticos da minha cidade. Não vou generalizar, que tem pessoas aí que eu sempre falo e bato a mão e falo de peito aberto. E como nunca deixei de falar do meu amigo Ico Fabiano, do próprio Silmar, e outros que se fizerem alguma coisa eu vou bater palma mesmo. E não tenho vergonha de falar isso mesmo. Não tenho rabo preso com ninguém, Américo. E hoje, cara,
Isso, e hoje é mais do que comprovado do Américo estar aqui conversando comigo, abrindo a sua mídia, abrindo o seu espaço para mostrar assim, ó, esse aí é o boneco. Apesar de muitas pessoas me conhecerem, mas de repente conhece só por estar falando aí nos WhatsApps, no Facebook, mas não me conhece assim de perto, né? Para saber realmente que é um boneco. Uma coisa, esse papo aí, você não tem estudo, é a quinta série, tá bom. E os países que você conhece, e a vivência que você tem, o que você viu lá fora, e a bagagem internacional, não conta não? Ah, meu amigo, isso aí é um sonho, né? Eu falo assim, você sair de Magé, porra, cara. Tu sair de Magé, ir para 7 países, rodar o Brasil inteiro. Eu lembro quando eu cheguei na Europa, cara, quando eu cheguei para disputar o Mundial em 2014, olhei lá, eu fui convocado, né? Pô, você foi representar o Brasil, cara. Eu levei essa bandeira assim. Pô, e foi um filme que passou na minha cabeça, caraca. Pô, quem conhece a minha vida do passado, e tem muita gente que não conhece, e quem tá perto de mim, né? Passou um filme na minha cabeça, assim, antes da competição. Caraca, eu tô aqui na Europa, representando o Brasil, representando a minha cidade. E passou um filme assim na minha cabeça, como que eu consegui chegar até ali? Consegui chegar com meus amigos, cara. Com meus amigos, com meus patrocinadores, com a mídia, que são vocês, com a vontade que foi maior. Eu não tive assim, uma estrutura olímpica, né? Eu tive assim, ajuda de amigos, o meu amigo falecido Xande Barcelo, que foi o meu primeiro treinador, o seu Cosme, que roda aí hoje os barzinhos, que foi um dos meus treinadores em 97. Então, América, eu cheguei até aqui, eu cheguei lá, com todo um aparato de ajuda, de amor. As pessoas começaram a ver no boneco assim, pô, vamos ajudar esse cara aí, bicho. Pô, aí fui pro Mundial, pô, 1.400 atletas. Caraca, fui o 44º, cara, no mundo, cara. Pô, foi uma coisa assim... Pô, tu imagina só, você sai de Magé e você é o 44º do mundo, cara, assim, em uma prova no nível internacional. Aí depois fui pro Pan-Americano, em 2015, onde eu ganhei medalha de ouro em Cali, né? Que foi também uma coisa... Pô, é um filme, eu não tenho nem palavras. E o que eu vi nesses países, eu comecei a ver assim, a minha mente ficou muito aberta, né? A muita coisa, a muita informação, muitas coisas que pode ser usada aqui, muitas coisas que eu vi lá fora, que eu vi pelo Brasil, porque a Federação de Triatlo, né, a CBTRI, ela só faz as provas em lugares que está mesmo em ápice, em desenvolvimento, né? Então eles procuram fazer justamente para a gente entrar nessa cidade e ver como é que funciona. Tanto que a maioria das provas assim, classificação é pro lado do sul, né? Então eu tenho hoje assim, uma bagagem muito grande de conhecimento assim, pelo mundo. Eu não tenho uma bagagem de estudo, de escrita, que eu não tenho vergonha mesmo, estudei até a quinta série e Papai do Céu sabe por que eu tive que fazer isso, né? E eu não tenho vergonha de dizer isso. As pessoas não sabem que eu passei 4 anos dentro da Funabem, porque minha mãe não teve condições de me criar. Esse teu papo de Funabem, o que você vivenciou ali dentro? Tá? Eu acho que é por isso que fez você ter esse lado tão humano, tão coração. Fala um pouquinho pra mim sobre isso aí. Cara, a Funabem foi assim foi uma escola assim pra mim, sabe? Foi uma escola. Porque, na verdade, a minha família, né, a família do meu pai era uma família que tinha muita condição, né? E minha mãe é uma pessoa analfabeta, pô. Minha mãe é uma guerreira. Se você chegar pra minha mãe e falar assim, eu quero ir lá no Catumbi, ela vai falar o número, eu pego o número do ônibus é tal, o ônibus é tal, o ônibus é tal. Então Deus dá uma direção para cada um, né? Ele dá um conhecimento, né, para cada pessoa, para ela, é igual um mutante no mundo, né, pra gente se desenvolver. E minha ida pra Funabem foi em 82, né? A minha mãe não tinha condições de criar a gente. E eu me lembro como se fosse hoje, assim. Eu cheguei ali no Seu Elcio, né, na época. E eu era criança, Seu Elcio, com essas palavras, Seu Elcio falou, Seu Elcio do Centro, aqui, ali no fórum na época. Sim. Eu era criança, Seu Elcio falou assim, olha gente, eu tenho uma vaga, mas só na Funabem. Eu não tenho vaga, a gente ia na verdade a gente tinha que ir para um orfanato, né? E a gente só tinha vaga na Funabem. Então minha irmã mais velha foi para um orfanato de freira e eu e meus 2 irmãos fomos para a Funabem, direto para a Funabem. E ficamos um tempo lá, meu amigo, só Deus sabe o que nós passamos dentro daquilo lá.
Imagine você que vem, que não fez nada de errado e está dentro de um lugar cheio de gente errada. Então, na verdade, quando nós chegamos lá, até o próprio seu Elcio foi lá, conversou com os inspetores da época, ó, são crianças assim, assado, mas não tinha jeito não, Américo, o pau cantava e era... Dando certo, apanhava. Ih, apanhava certo ou errado. Cara, então se eu parar pra contar a história daquilo lá aqui, meu amigo, a gente vai ficar aqui uma semana. Mas foi uma passagem pra mim, que quando eu saí de lá, eu falei assim, pô, eu não quero mais voltar pra esse negócio aqui não. E eu botei na minha cabeça, imagine só, aí minha mãe juntou todo mundo, né? Depois que minha mãe se levantou, minha mãe trabalhando em empregada doméstica, minha mãe juntou todos os filhos, de novo, voltamos pra Magé. Minha mãe alugou uma casinha aqui. Aí, cara, a Dona Orlandina foi criar a falecida Dona Orlandina me criou. Aí seu Matias, que é meu pai hoje, pegou uma parte e depois juntou todo mundo. Então foi uma criação totalmente fora da curva. E marcante e difícil. Foi marcante e difícil. E, cara, graças a Deus, nenhum dos meus irmãos nem eu nunca fizemos nada errado. Ninguém nunca entrou pro mundo do crime, ninguém nunca usou droga, com toda dificuldade. Cara, minha mãe cozinhava com folha de jornal, bicho. Minha mãe fazia comida pra gente em folha de jornal. A gente comia era caruru aí, na beira do Campo do Alagoas, ali, hoje que eles falam que é Pinguela, mas eu falo Campo do Alagoas. A gente comia caruru, comia o que tinha, não tinha esse negócio. E foi uma criação muito difícil, mas pra mim foi muito promissora. Porque aquilo ali fez eu refletir e pensar assim, por que eu quero pra minha vida pro futuro? E o que eu quero pro meu futuro ainda tá muito longe, assim, para me conquistar. Porque, Américo, eu vejo assim, não adianta você fazer uma grande obra dentro da sua casa se você não olha para o seu vizinho. Eu sempre falei isso. Hoje eu tenho minha filha que mora lá na Barbuda. E eu consigo dar uma escola particular para minha filha, eu consigo dar o melhor para minha filha, mas eu não consigo dar para o vizinho, pô. Eu não consigo dar para aquelas crianças que estão do lado. Incomoda, né, mãe? Pô, incomoda, porque, cara, não adianta a gente criar uma sociedade olhando a nossa casa, Américo, se o seu vizinho lá na frente ele pode te tirar sua vida, pô. Então, a política não tá vendo isso hoje. Eu acho que hoje, Américo, a política é muito lá do eu. Tanto quanto os políticos, quanto também alguns, que eu falo sempre, esse pessoal de associação de moradores, não é todos, mas a grande maioria. Esses caras que eu te falo assim, os formadores de opinião dentro dos seus bairros, que levam para lá os políticos, mas o benefício é só para ele, não é para a sociedade. Então o que a gente busca hoje, Américo, é buscar algo para a sociedade. Então a minha infância, o que eu tive na minha infância, é o que eu vou tentar fazer de uma certa forma. Não é a questão de ser candidato a prefeito, a vereador. Não, a gente está, essa semana foi mostrado isso, que a gente pode ser muito mais do que isso aí. Mudança, né, Boneco? Eu quero uma certa mudança. Então as pessoas querem configurar o boneco como um ato político. Então eu prefiro que não faça isso. Eu prefiro que, olha, pô, vamos olhar o lado de um todo. A política é lá na frente. Então eu acho que assim, a bagagem que eu tenho da minha vida é assim, América, eu tenho 43 anos de idade. Eu fico pensando na cidade daqui a 10 anos. Eu não vou ficar mais milionário, que eu acho que eu não vou ficar mesmo, porque só se eu ganhar na Mega Sena. O que eu quero é só uma cidade que é pra gente viver. As oportunidades que sejam iguais para todos. Uma coisa que Eduardo Paz falou e ficou marcado. Ele falou, Américo, a cada mandato de 4 anos, quando você pega uma geração de políticos que não faz nada pela cidade, você está condenando uma geração de crianças a não crescer. Exatamente. É isso que os políticos não entendem. E esse atraso de Magé, porque você vê, a Magé vem sofrendo desde a segunda revolta da época de Marechal Floriano. 1894. Pois é, né? Magé vive esse grande problema de quem está fazendo ser bombardeado. É verdade. A gente tira o nosso querido Barão de Mauá, que implantou aqui a primeira estrada de ferro do Brasil, a primeira linha modal, porque vinha, né, a barca para cá, da barca pegava o trem e ia. Aqui o trem daqui que é para Teresópolis também, pô? Aqui então, em Piedade aqui. Isso iniciou, né, esse problema de Magé, o que eu sempre falo nas redes sociais, iniciou na segunda revolta. Na segunda revolta. E é sempre assim. Infelizmente, toda vez que aparece alguém com uma vontade de fazer a diferença, a política daqui vem, cria fake news, né, faz de tudo para queimar a imagem dessas pessoas. Boneco, você está dentro desse contexto político, tem um sonho
de se tornar hoje um prefeito de Magé. Eu não tive acesso a pesquisas, mas o que se comenta na cidade é que você está em primeiro lugar. Você sabe que isso é bom de um lado e ruim do outro. É bom de um lado porque a população tem um referencial. É ruim do outro porque a oposição começa a criar, aliás, eu coloco como seres das trevas, começam a criar fake news e bater nas redes sociais. O que você, Boneco, vai conseguir fazer para você anular, né, esses ataques covardes que é feito nas redes sociais? Bom, cara, eu costumo dizer que a política de Magé é como mágica, né? Como é que é a mágica? A mágica, você vai num show de mágica, o mágico tá lá fazendo aquela mágica, né? E você tá lá olhando para aquela mágica. Só que do lado tem um outro objeto que é muito mais importante que a mágica, você não consegue enxergar aquele objeto. E você vê aquela mágica, e o cara termina aquela mágica. A política de Magé hoje é como se fosse essa mágica. É o que você colocou, toda vez que vem um progresso, vem uma mágica para tentar atrapalhar aquele progresso. E é o que acontece nos dias de hoje. Eu sempre falo que na minha cidade, na nossa cidade, tem pessoas altamente qualificadas em todos os cenários para se fazer uma cidade. E essas pessoas, por não ter tido oportunidade passadas, elas também não querem hoje participar. Isso é muito ruim. Por quê? Por causa da mágica. Porque se a gente for fazer uma retomada de 20 anos para cá, a maioria dos governos que passaram pela cidade de Magé, eu vou botar até mais, 25 anos, a maioria dos governos, América, que passaram pela cidade de Magé, eles nunca aproveitaram assim o que os outros governos fizeram de bom. Nunca aproveitaram. Teve a era Nelson do Posto, teve a era Cosolino, teve a era Zito, Narema Zito, teve a gestão do Rosan, teve a era Nestor Vidal, agora está tendo a era Tubarão, mas só que nenhum deles procurou fazer o que o outro fez de bom. Todo mundo que fez algum ataque à cidade político, todo mundo que passou, tanto vereadores como prefeitos, aqueles caras fizeram alguma coisa que ia funcionar. Mas não, eles começam uma nova plataforma com N coisas, mas não se aproveita. Não dá continuidade. Não dá continuidade. Isso quem perde é a cidade. Se aquele governo tem uma coisa que ele fez de bom, vamos continuar aquilo ali. E isso não acontece hoje. As amarras políticas, ela não deixa. Então, eu vejo essa questão como mágica mesmo. Os caras, eles querem denegrir, por exemplo, vai falar o que de mim? Que eu tenho quinta série? Eu tenho, não escondo de ninguém. Vai falar o que do boneco? Que o boneco escreve errado? Escrevo? Eu não tenho vergonha disso. Agora, eu penso assim, Américo, que a sociedade hoje, ela tá querendo dar uma resposta, ela está procurando um caminho. Eu não estou dizendo que o caminho é o boneco ou o próprio Américo, mas ela está procurando uma identidade para a cidade de Magé. Quer salvar Magé. Quer saudade. Cara, quando você fala da revolta e quando você volta lá em Santo Aleixo, né? Vamos voltar lá em Santo Aleixo, cara. Você volta lá em Santo Aleixo, aí você lê o Diário de Moscozinho, que o 13º saiu por causa das guerras que tinha lá da tecelagem lá em cima, e você vê como fala o falecido Boechat, que era amigo de vocês, que fala de Santo Aleixo. Então você vê uma paixão muito grande e a gente tem uma história na cidade. A gente tem uma história, cara, que está enterrada aqui nesse município, e eles não querem fazer pela cidade, querem fazer pelo benefício próprio. As amarras é só para benefício próprio. Agora eu te pergunto, por quê? Porque eu também não sei te responder por quê. Eu acho que a gente tem que fazer um novo legado realmente diferente do que está hoje aí. Porque do jeito que está hoje, você não vê mais caminhos para uma aceleração, para uma vocação econômica, para uma evolução econômica. Se falam-se do pedágio, mas não se negociam realmente o que é. Dá isenção para o pedágio e deixa as placas passarem direto. Se falam os políticos vêm falar de empresa, mas não mexem nos códigos de postura da cidade, estão tudo defasado. Se falam disso, mas não vão no governo do estado pedir isenção para 6% para as empresas virem para cá. Então há N fatores que eles não estão preocupados com isso. A preocupação deles é fazer caixas para as próximas campanhas, pô. Aí a pessoa que, por exemplo, que está nos bairros complicados de Magé, quem está lá no Cantinho da Vovó,
quem está lá no Beco do Saci, quem está aqui em Piedade, quem está lá na Matinha, quem está na Estrada da Cachoeirinha, essas pessoas, elas não têm a formação exata da política. E essa política de hoje e de 20 anos para cá, elas vendem o que não existe para essas pessoas. E quem leva isso? É o cabo eleitoral, que vai lá que vai vender um sonho que eles não vão poder realizar. E eu acho que está mais do que na hora da sociedade dar uma resposta. E eu falo, América, daquelas pessoas que não querem votar, das pessoas que não querem mais saber de ir lá no dia, que essas pessoas pesquisem na internet e levem para essas pessoas que não têm conhecimento o real fator de montar uma sociedade. Boneco, vamos falar um pouco de partido político. Todo mundo está curioso, você saiu do PSDB, mas aí também agora tem, né, essa história que eu estou passando agora em primeira mão, que você foi convidado para ir a Brasília, já tem 2 partidos que querem conversar com você, né? Passa um pouco isso aí para a população magense, como é que você está se articulando e como é que foi essa história de PSDB? Américo, a história do PSDB foi uma história muito, assim, tem coisas que acontecem que a gente não entende, né? Na verdade, eu trabalhava numa empresa, né, e conheci a advogada de ética do partido, né, a Adriana Rossato. E batendo um papo com ela, e eu falando sobre Magé, ela, Magé, falando sobre Magé, eu falei tanto sobre Magé que ela falou assim pra mim, você pode ir no evento comigo? Eu falei, posso. Aí, na verdade, fui numa convenção do PSDB no Rio de Janeiro. Aí ela falou assim, ó, bota uma roupa lá e vamos lá. Aí a Adriana me levou lá nessa convenção. Cheguei na convenção, tava lá aquela, enfim, era a coligação do PSDB com o partido do Eduardo Paes para governador, aquela história toda. E eu cheguei lá, meio, é convenção. E lá eu conheci o Luiz Paulo, né, que diga-se de passagem que é um dos deputados aí, acho que dos honestos aí que tem nessa alergia aí, acho que não tem, é um tipo de cara que não tem o que falar dele. Eu pesquisei sobre o Luiz Paulo, falei, pô, o cara tem meio que a ver comigo, né, nas ideias, assim, para uma construção de uma sociedade. E naquele ato lá, o Luiz Paulo perguntou se eu queria me filiar ao PSDB. Eu fui convidado a me filiar ao PSDB. E fui, me filiei, claro, pô. Tirei foto na época, fiz uma matéria. Aí eu vim para Magé, procurei o Edivar Tavares, que é presidente do PSDB, falei, ó, tô vindo aqui pro partido, fui filiado, mas poxa, vim aqui prestar assim, que não tô aqui para arrumar atrito com ninguém, pô, que eu não passei, eu não passei por cima de você, porque foi uma coisa que aconteceu que qualquer um faria no meu lugar. Expliquei para ele a minha situação, e ele no começo ficou até um pouco assim, chateado, e assim, o Dark assim, me apoiou assim imediatamente, porra, isso aí, cara nova. E eu até fiquei meio surpreso, né, porque o Dark tem carreira lá no PSDB, né, foi primeiro suplente, e depois foi o terceiro suplente, muito bem votado. E ele me abraçou dentro do partido, justamente vendo uma política que está sendo montada hoje no quadro no Brasil. E também viu, eu acho que ele conseguiu enxergar também, que o boneco seria um ótimo para ele andar também. Eu acredito nisso. Somar né? forças. Somar forças. E eu expliquei essa situação e começamos um processo dentro do PSDB de Magé. Né? Um processo de montar-se um partido. Né? Eu saí do PT e fui do PSDB. São linhas totalmente diferentes, né? Então fui lá para o PSDB, assim, sonhando em montar uma plataforma para a cidade, em construir, e pessoas lá do PSDB começaram algumas pessoas ficaram do meu lado e outras não, né? Isso é normal em qualquer partido. Mas eu acho que, assim, a maior construção seria, mesmo que eu não concorde, eu acho que é um vento a favor. Então isso não aconteceu. O que aconteceu é que o PSDB teve um racha, né? Assim, com pessoas que me apoiavam e pessoas que não me apoiavam. E essas pessoas que não me apoiavam, que na verdade hoje se dizem força maior, na verdade começaram a mexer no tabuleiro para que o boneco não tivesse essa vaga na majoritária. Só que eu tenho uma força muito grande no Rio, pelo Luiz Paulo, pela Adriana, pela a outra menina que eu esqueci o nome agora, que me ajuda muito, né? Então eu pedi para eles não se meterem. Ó, não quero que você se meta, que o Luiz Paulo tá lá aquele negócio da alérgica com um monte de gente caçado. A Adriana tem a vida dela já na OAB, lá de onde ela mora, e o negócio do partido. Então
Eu resolvi sair do PSDB por quê? Infelizmente, e eu falo aqui, e eu não tenho problema nenhum, eles não querem uma montagem de uma mudança para uma cidade. O PSDB ele não quis acreditar que um boneco poderia chegar ao seu ápice dentro de uma cidade. Então, na verdade, eu fico pensando assim, pô, um partido tão forte, né? Um partido tão bom, tão organizado, mas não quer o progresso. Então eu pedi a minha desfiliação do PSDB, justamente por isso, porque pessoas novas não vão ter uma oportunidade no partido como o PSDB hoje. Entendi. Não vai e ter. Essa tua ida a Brasília? Tá, 2 partidos já te chamaram, você tem que ir a Brasília para conversar. Como é que você vê isso? Você acha que voltando de Brasília você já vai voltar mais forte que você está na cidade? Me explica um pouco aí, Boneco. Na verdade, essa minha ida a Brasília foi o fato dessa questão da BR-493, né? Na verdade, quando a gente começa o nome começa a girar pela cidade, pessoas começam a se interessar. Conversei muito com Moisés Queiroz, que é do Partido 30, né? Bati um papo com ele sobre o boneco. Conversei muito com um rapaz lá de Caxias, que eu não lembro o nome agora, que é de um outro partido também, mas não sei qual é o partido. E outras pessoas que eu já venho conversando, mas a minha ida a Brasília é uma ida justamente para ver essa questão da BR-493 e acabou de encaixar, né? Uma coisa com a outra. E sinceramente eu espero chegar de Brasília com notícias boas, nem para o partido não, mas para a BR, tomara que eu consiga, né? Agora, a questão partidária na cidade é muito complicada, o Américo, porque os presidentes de partido, a maioria, os caras não querem uma mudança para a cidade, cara. Os caras querem uma mudança para eles querem pegar o partido, vamos ficar com esse prefeito que ele vai ganhar, vamos negociar. E o que eu falo aqui de peito aberto, e eu e o Dark conversava muito sobre isso, é que os pré-candidatos de hoje a vereador, cara, não entra em partido que tenha vereador de mandato, que vocês não vão ter chance. A manipulação é muito grande. Tudo, eu fui candidato 2 vezes a vereador, o material vai para o outro, que o outro teve mais votos. Então isso tem que acabar, cara, na cidade. A gente tem que procurar. Não tem uma igualdade, Não né? tem uma igualdade. Então, como a gente está numa renovação política, os pré-candidatos de hoje precisam pensar realmente o que eles querem para a vida dele. Os caras que querem ser vereador hoje, eles têm que pensar realmente o que vai ser bom para a vida dele, porque na verdade, a gente sabe como é que vai ser a eleição de 2020. Muitos vereadores que estão na Câmara hoje vão voltar por mérito de trabalho e outros por mérito do que eles estão fazendo nesses 4 anos deles. Que cada um tem seu cantinho. O grande problema hoje, Américo, é que a Câmara de Vereadores, infelizmente, que não é culpa deles, é culpa de um sistema antigo que eu volto a falar, é um sistema que o cara não consegue fazer pela cidade, ele consegue fazer pelo bairro dele. E isso está muito errado. Está fatiado. Está fatiada a cidade. Então, por exemplo, eu não posso criticar A, B ou C que está no teu bairro trabalhando. Mas eu quero, depois de um pleito, sei lá, se o Papai do Céu ajudar, a virar para esses caras que fazem essa coisa maravilhosa no bairro deles e falar assim para eles, como que faz isso para o município inteiro? Porque, na verdade, eu não queria ser candidato não, cara. Eu não queria ser não, nem a vereador e nem a prefeito. Até porque a gente porque tem as falhas. E quando a gente vê na lei qual é o objetivo do vereador e do prefeito, do executivo e do legislativo, você vê que está tudo errado. Mas a gente tem sempre a oportunidade de estar mudando. Eu acho que a oportunidade agora que a cidade vai ter, independente que seja A, B ou C, e que não seja ligada à política, a oportunidade é para uma cidade avançar. É sentar para falar assim, vamos trabalhar para a cidade a partir de hoje? É isso. Entendi. Tá, e vamos para finalizar, Boneco. Se você hoje você ganha uma eleição para prefeito, qual seria o seu primeiro ato? Como é que você tocaria a cidade? Primeiro ato? Beleza. Bom, primeiro ato, cortar todos os aluguéis da cidade, empresários, todos. Primeiro ato. Mas por que, Boneco? Porque tem que fazer uma avaliação de aluguéis. A cidade não tem evolução econômica e não tem também vocação econômica, né? Você fala de imóveis alugados para a prefeitura. Para a prefeitura, né? Então a cidade tem que pensar sobre isso. A prefeitura de Magé hoje está o seguinte, é uma casa, né? Com ar-condicionado e o cara ganha um salário. Como é que ele vai pagar a conta de luz? Essa é a prefeitura de Magé hoje, não paga. Então a gente precisa rever. Primeiro ato é esse, uma canetada em todos os aluguéis, né? Para começar a entender aonde vai o nosso dinheiro. Né? Outra coisa muito importante, o Américo, por exemplo, o que a cidade tem hoje de benéfico que possa ser mexido urgente? Agricultura. A única coisa que a cidade tem é agricultura. Não adianta o Boneco falar aqui
que o boneco vai trazer N empresas a partir de amanhã, que vai trazer N empresários, porque não vai, porque os códigos de postura do jeito que está não vai trazer, aquela questão do pedágio não vai trazer, a questão dos impostos do Estado não vai trazer. Então a gente precisa fazer o quê? Montar um corpo técnico de pessoas que entendam de economia, principalmente, para se colocar dentro do sistema para governar. Agora não adianta botar um cara, por exemplo, hoje na Secretaria de Governo para ele ficar rico, pô. Não adianta botar um procurador que não vai fazer o trabalho dele, pô. Não adianta botar um secretário de Educação para fazer política. Não adianta botar um secretário de Esporte, pô, que entenda de economia. São coisas totalmente diferentes. Então a gente precisa só colocar as pessoas corretas e honestas nos seus locais e falar assim para eles: olha só, a gente tem que trazer dinheiro para a cidade. Então eu acho que é uma questão que não é complicada de se resolver, tá? Só para você ter ideia, tem casas aí de PSF que custa 5 mil reais de aluguel, pô, em local que a casa é R$1.000, pô, peraí. Então tem que chegar para esse cara lá e falar assim pro cara: ô meu irmão, o negócio é o seguinte, aqui é R$1.000 de aluguel, você quer? Não, então bota na casa do lado, que alguém vai querer alugar. Sobrou 4 mil daquela casa ali. Outra coisa, cara, que a cidade tem que fazer, eu falo até pelo servidor público, pelo servidor público quando eu falo, é o cara mesmo que tá ali varrendo a rua ali, cara, tem que dar um tipo de reversão para esse cara, pô. Isso aí vai estar movimentando a economia, pô. É um dinheiro que a prefeitura está investindo na cidade. Economiza no aluguel, mas valoriza o ser humano. Outra coisa, por exemplo, o professor não recebe o Fundeb integral na cidade. A cidade deixa de ganhar dinheiro. Para onde está indo esse dinheiro? O que estão fazendo com esse dinheiro? Então é muita coisa sendo usada erradamente. Aí quando as pessoas vêm, que tem alguns blogueiros aí que vêm me dar pancada, eles dão pancada porque sabem que essas coisas não vai existir. Não vai existir o boneco, tá dando R$500 para aquele cara que tá falando bem do boneco. Não vai existir aquele cara que tem esse monte de aspone, entendeu, o Américo? Eu acho que a gente tem que ter uma conduta de honestidade dentro da cidade de Magé. Como eu vou voltar lá atrás, né? Aquelas pessoas que não querem mais saber, voltar a amar a cidade. Por exemplo, o doutor Elcim, quando foi secretário de saúde, cara, com a esposa dele, cara, os caras começaram a revolucionar e daqui a pouco o sistema não deixou eles avançarem. Por quê? A política do assistencialismo, a política da dinastia do joelho, a política em achar que as pessoas têm que carregar bandeira, que tem que ter... Cara, eu sou contra isso tudo, cara. Eu sou contra deixar uma pessoa numa placa para ganhar R$70 por semana. Eu sou contra a pessoa ficar carregando uma bandeira. Eu sou contra as pessoas ficarem andando atrás de mim com um papelzinho. Não, meu, o cara tem que vir por amor mesmo. E a gente tem que montar um sistema que as pessoas venham pelo que você fez. Não venha porque o boneco está pagando ou qualquer um que seja. Então são dessas coisas que eu luto hoje, Américo. Eu acho que a fórmula que vai criar para salvar a cidade de Magé somos nós, que está aqui, o boneco, você, aí está aqui na mesa o padre, está aqui atrás das meninas. Essa é uma forma, a sociedade civil organizada é ela que vai se achar nesse mundo todo, né? E saber o que vai ser Magé daqui para frente. A gente tem que pensar o que era Magé quando você falou no tempo lá de 1894. Era poderosa, uma cidade que tem uma história, que tem um aparato que deixa o Rio de Janeiro aí de queixo aberto e não é explorado. Então acho que depende mais da gente do que da política hoje. Verdade, boneco. Eu tiro pelo sul, né? Rio Grande do Sul, 273 anos, uma evolução fantástica. Magé 454, que não precisa nem falar. Tu viu Desculpa te cortar. Não. O Sérgio Meleghelli, por exemplo, de Colatina. Porra, o cara estão te apelidando de Sérgio Meleghelli de Magé. Meleghelli. Aí outros chamam de Bolsoneco, outros chamam de Neco-Sogo, enfim. Então, mas acho que isso é bom também. Mas é bom estar botando a tua imagem com pessoas boas. Boas e que estão fazendo um bom trabalho no Brasil. Fazendo um bom trabalho. Então, quando eu falo assim, o que eu faço hoje para a população de Magé e para algumas pessoas, Américo, gente, já teve eleição de presidente, já temos um presidente, já temos deputados federais, já temos estaduais. Eu peço que as pessoas de Magé comecem a discutir sobre a cidade de Magé. O que nós vamos fazer com a cidade? Não adianta falar do Bolsonaro, falar que o Lula está preso, falar que o Sérgio Cabral fez isso, que o fulano fez... Tá perder tempo. A gente tem que discutir o que nós podemos fazer com a cidade de Magé. Né? É isso que nós temos que fazer. Nós perdemos um federal, mas ganhamos 2 estaduais. Ganhamos 2 estaduais, exatamente. 2 estaduais na cidade, se a gente não conseguia
é isso que você está falando, de isenção de imposto, uma reformulação, então Magé desiste. Poxa, não tem mais jeito. assim que acabou a eleição, América, de estadual, eu fui na minha rede social, falei, tomara que se una o Vandro e o Renato Cozzolino, para que a gente possa fazer uma cidade que não adianta a gente ficar brigando, os caras já ganharam a eleição. Então tomara que eles se unam para fazer em prol da cidade, em prol do magéense. Pô, cara, eu quando entro nos lugares assim, carentes da cidade de Magé, e eu vejo assim a nossa população, e eu vejo assim que há esperança ainda no olhar do magéense. Há esperança, Américo, no olhar aquela pessoa mais humilde que está lá dentro lá dentro da lagoa, lá no finalzinho lá no Sangue e Areia, né? Nem luz a pessoa tem em casa, mas você conversa com a pessoa, você vê que há esperança. Então, meu amigo, enquanto houver essa esperança, meu amigo, a gente está aí. Boneco, te agradeço. Eu acho que ficou uma entrevista bem redonda. Deu para você expor o que você vai fazer para Magé, um pouco da sua história. Espero que a população magéense curta esse vídeo, assista, tire suas conclusões. Eu acho que a imprensa só fica forte quando você mostra todos os segmentos, exatamente. Quando você coloca na mesa todas as cartas, né? Eu sei que essa matéria vai ser tema para Tarja Preta, para Magé, para todo mundo. É verdade. Mas fico feliz, até mesmo para a oposição, que vão querer me dar mais uma pancada, porque eu gosto. É igual a bolo, quanto mais batem, mais eu tô crescendo. Mas te agradeço, meu irmão, e se precisar de mim aí, vamos botando matéria, não só você, como qualquer um que venha somar, né, para Magé. Gente, um forte abraço, um beijo no coração de todos, até a próxima.